algumas instruções aqui de como é que vai funcionar essa live de hoje, porque a gente vai falar de desenho terapêutico e constelação familiar. Então, vou pedir para vocês, quem quiser pegar lápis, caderno, uma folha, caneta, alguma coisa, porque eu vou dar algumas orientações para vocês desenharem e aí a gente vai discutindo esse processo durante a live. Aí é o seguinte, a Lua vai ficar anotando as perguntas de que aparecerem, mas a gente vai experimentar um novo formato hoje, que é o seguinte, eu vou falar direto por mais ou menos 35, 37 minutos, né? Quando for 8h40, a Lua vai me avisar, e aí 8h40 a gente abre para perguntas mesmo, porque o que estava acontecendo... 9h40, bom. Ah, é 9h40, desculpa. Obrigada. Porque o que estava acontecendo nas outras lives que a gente estava sentindo é que às vezes eu estava no meio do desenvolvimento de uma ideia e às vezes de um assunto até bem profundo e aí aparecia alguma pergunta e eu queria responder a pessoa e cortava o meu raciocínio para responder a pessoa e às vezes acabava que o conteúdo ficava confuso. Então a gente vai experimentar assim, depois vocês dizem para a gente se está funcionando melhor ou não, tá bom? Então vou tascar ali conteúdo até o 9h40 e aí você me avisa, Lua. Beleza? Se você tiver perguntas também, se anota que aí a gente conversa sobre nesses últimos minutos, certo? Tá. Então, olha só, gente. O primeiro convite para quem quiser ir fazendo esse desenho enquanto vai assistindo a live, pode ser uma boa prática. O primeiro convite é, faça um desenho da sua família. Mas espera aí, como assim um desenho da sua família, né? Da minha família, da sua família. Como é que você visualiza a sua relação familiar? Ou seja, você vai lá desenhar as pessoas importantes da sua família. E aqui família, eu tô falando família mesmo. Eu sei que às vezes a gente considera amigos como parte da nossa família, mas eu tô falando de linhagem ancestral mesmo, então tem que ser mãe, pai, tio, tia, avô, irmão, irmã, essas pessoas que compõem a família. Então desenha lá. Desenha seu pai, desenha sua mãe, mesmo se você não tem, eu não conheci meu pai, não sei nada sobre ele, coloca ele porque existe um pai nessa história aí, mesmo que ele nunca tenha aparecido na sua vida, né? Então, você pode... E como é que você vai desenhar isso? Eu não sei desenhar, apela para o boneco palito, tá tudo certo, não tem problema. Todo mundo faz lá um boneco palito bonitinho, porque o mais importante do desenho terapêutico não é a beleza do desenho em si. O mais importante do desenho terapêutico é a relação que ele vai mostrar pra gente, o que ele vai nos contar. Então, muitas vezes a gente não tem uma boa relação mesmo com o nosso desenho, a gente tem que aprender a amá-lo aos poucos. Então, olha só, o que é importante aqui? Você vai desenhar você tem que fazer parte da sua família. Eu gosto sempre de começar pela própria pessoa. Então, em que lugar dessa folha? Você está lá com uma folha. Em que lugar dessa folha você está? Então, você vê se você quer se colocar no meio, se você quer se colocar no canto, se você quer se colocar, enfim, onde você está. A partir de você, se vai desenhando sua mãe, seu pai. Aí pode ser, por exemplo, eu nunca tive nenhum contato com meu pai. Talvez você queira desenhar o seu pai muito longe de você. Talvez você desenhe o pai lá no cantinho. Talvez você desenhe a sua mãe do seu lado ou a sua mãe longe. Talvez você desenhe pai e mãe um do lado do outro e você longe deles. Vai desenhando guiada por como é que se dá a sua relação familiar. Não como você gostaria que ela fosse, tá? Mas, pai, eu adoraria ter a família margarina, né? Assim, aquela família, sabe, de propaganda de margarina, assim, que tá todo mundo sorrindo, certo? Se tiver outra pessoa presente nessa criação que não seja pai e mãe, sim. Essas perguntinhas aqui eu ainda vou responder, tá, gente? Porque faz... Vou me segurar. Mas sim, desenha assim. Desenha avó, desenha tio, desenha tia. Se essa outra figura presente na sua criação foi a sua madrasta, pode colocar. Os irmãos pode colocar. Se teve uma tia muito próxima, pode colocar. Desenha lá quem você conviveu, quem você considera muito da sua família. E aí depois eu vou dar umas indicações, claro. Porque assim, tem pessoas às vezes que foram mais criadas pela babá do que pela própria mãe, né? E aí ela quer desenhar a babá porque o vínculo que ela tem é com essa babá, é com essa pessoa que a criou. Então, eu entendo o lado emocional de querer desenhar essa figura, mas ela não é parte da sua constelação sistêmica, por exemplo. Ela é parte da sua relação familiar, mas ela não é parte do seu sistema. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso.
E claro, cada vez mais a constelação familiar está tendo alguns desdobramentos, assim, né? O criador da técnica da constelação, ele já faleceu, então é óbvio que as pessoas... E é uma técnica muito recente, se a gente for pensar, sei lá, em psicanálise, em outros processos terapêuticos, ela é uma prática recente. Então é óbvio que vai tendo alguns desdobramentos e que a gente vai olhar para ela por vários caminhos, tá? O que é mais importante de você ter no seu desenho agora? A relação entre perto e distante. Quais pessoas você quer colocar perto de você? Quais pessoas você visualiza distante de você? Se você talvez no desenho não fique tão claro para você, porque nem todo mundo consegue fazer um desenho com perspectiva e tudo mais, mas talvez você queira um desenho onde seja um olhando para o outro, um frente a frente. Eu visualizo eles assim, um frente a frente. Aí, sei lá, faz uma flechinha aqui que te indique que eles estão um de frente para o outro, ou eles estão um de costa para o outro. Então, vai pensando um pouquinho nessas relações espaciais, assim, se eles estão perto, se eles estão longe, se eles estão de frente um para o outro, se eles estão de costas. Se tem algum que te dá vontade de desenhar deitado, isso é importante também. Pode ser que venha alguma pessoa aí na sua família que te fale assim, vou desenhar essa figura deitada. Quem sabe de abortos na família, por exemplo, se você tem um irmão, no meu caso, por exemplo, eu sou gêmea, mas a minha irmã morreu na barriga. Então, eu teria que desenhar também a minha irmã gêmea, mesmo sabendo que ela morreu na barriga, mesmo sabendo que não foi uma irmã que, né, que teve uma vida longa, mas ela faz parte do meu processo sistêmico, certo? Então, se você sabe que a sua mãe abortou e tal, também é legal você colocar essa figurinha, esse feto, esse bebê, porque faz parte do seu sistema familiar. Então, esse é o primeiro caminho. Vocês podem ir desenhando essa sua família enquanto vai escutando a live, ou deixa para desenhar depois e qualquer coisa volta, ela fica salva no story. Quem está no meu grupo de Telegram, e quem não está, é só clicar ali no meu perfil do Instagram depois e se inscrever, porque aí eu mando a live inteirinha para lá pelo canal de Telegram também, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, você fez seu desenho aí, né? Você está fazendo o seu desenho de família, depois a gente vai analisar. Para a gente analisar, a gente precisa conhecer as 3 leis da constelação sistêmica. E eu vou tentar não me alongar muito nas 3 leis da constelação, porque é importante a gente depois fazer essa relação com o desenho. Mais uma coisinha, junto com o desenho, antes de eu ir. Tenta lembrar se tem alguma frase que você recebia quando você era criança, que você sente que de vez em quando essa frase, sabe aquela frase que a gente recebe dos adultos mesmo, assim, do tipo, você derruba tudo que você pega, você nunca vai dar em nada na sua vida, você é completamente desastrada, você não dá valor para as coisas que você tem. Ou às vezes você ouvia os seus pais falando muito assim, a gente não tem condições financeiras, o nosso dinheiro não é suficiente. Vê aí que frases que você ouvia, tanto diretamente para você, quanto frases que você ouvia sobre a sua família que ficaram marcadas, porque essas frases começam a ficar marcadas para a gente quase como crenças, assim, a gente passa a acreditar que aquilo faz parte da minha vida, quando na verdade a gente só está repetindo um padrão familiar. Então vamos lá. As 3 regras da constelação familiar sistêmica. As 3 regras são hierarquia, pertencimento e equilíbrio. O que significa a lei da hierarquia? A lei da hierarquia significa todas as pessoas que vieram antes da gente são maiores do que a gente. Maiores não significa melhores do que a gente. Significa apenas que eles são maiores. Pensa só. A sua avó é maior do que a sua mãe. A sua mãe é maior do que você. Se você tem filho ou filha, você é maior do que o seu filho, do que a sua filha, certo? Essa é a lei da hierarquia. Existem as pessoas maiores e existem as pessoas menores. Qual é o problema de quando eu infrinjo a lei da hierarquia e em que sentido que eu posso infringir a lei da hierarquia? Se você percebe que você acaba tendo uma atitude na sua vida onde você acaba sendo mais mãe da sua mãe do que ela mesma, sabe? Em comportamento, assim, que você, tipo, acaba cuidando muito mais da sua mãe do que sendo filha dela, aqui você está infringindo a lei da hierarquia, ou seja, você pode ter alguns problemas na sua vida.
Quando também você não consegue baixar literalmente a cabeça para os seus pais. E baixar a cabeça aqui não é concordar com absolutamente tudo que eles dizem, tudo que eles fazem, tudo que eles querem. É simplesmente reconhecer que eles são maiores do que você. É reconhecer que eles te deram a vida, certo? E que você tem, no mínimo, que agradecer a vida que te foi dada para que você possa fazer algo diferente, para que você possa seguir o seu caminho. Muitas vezes nesse processo da hierarquia, quem tem muita dor na cervical, aqui uma das questões pode ser, tá bom, gente? Estou falando pode ser, porque às vezes são questões genéticas, às vezes são outras questões, mas pode. Se você tem dor na cervical e tem um mau relacionamento com a sua mãe ou com o seu pai, é sim, 80% de chance que você está infringindo a lei da hierarquia, você está sempre se colocando maior do que a sua mãe, ou do que seu pai, ou do que a sua avó, ou do que a sua família. Então, isso já é uma questão bacana de você analisar no seu desenho. Porque às vezes eu mesma nunca iria dizer que não, eu não me vejo maior do que minha mãe, não tem isso. Mas os meus desenhos, eu sempre me desenhava muito maior do que meu pai, do que minha mãe. E isso assim, desde criancinha. Eu fui pegar uns desenhos meus lá, assim, de escola mesmo, porque minha mãe guardava tudo. Eu me desenhava gigante. Eu me desenhava assim, tipo, a incrível da casa e os meus pais para baixo. Do tipo, eu mando na parada. Claro que aqui, esse lugar da hierarquia me foi trocado, eu acabei infringindo essa lei por N aspectos, assim. Um dos aspectos foi eu ter sido uma criança muito doente. Quando eu melhorei, o meu irmão mais velho ficou doente, ele teve câncer, teve leucemia, e ele faleceu quando eu tinha 11 anos de idade. O que fez com que eu assumisse um comportamento de mais responsabilidade rapidamente, assim. Eu perdi uma parte da minha infância e eu não queria mais causar nenhum tipo de problema para os meus pais. Ao contrário, eu queria cuidar deles, porque eu não queria perder mais ninguém na minha vida. Eu já tinha perdido a minha irmã gêmea e depois perdi o meu irmão. Então, assim, isso para uma criança de 11 anos era tudo muito pesado. Então, eu comecei a me sentir muito maior. O que me afetou em quais aspectos da minha vida pessoal. E aí é legal você refletir um pouco sobre a sua também. Por muito tempo, eu tinha muita dificuldade em abraçar as pessoas. Por muito tempo eu tinha muita dificuldade em confiar nas pessoas. Por muito tempo eu tinha dificuldade de pedir ajuda, de falar assim, não, eu estou precisando que alguém me apoie. Todos esses conceitos podem estar diretamente, todos esses comportamentos podem estar diretamente conectados, sim, com você ter infringido a lei da hierarquia. Ou seja, você se colocou tão grande a ponto de que você não se sente mais... que você não tem mais a capacidade, mas essa capacidade bem aspas, é como se você não se sentisse, melhor dizendo assim, é como se você não se sentisse merecedor de receber ajuda, de receber apoio, de receber alguém, de receber cuidados, de que alguém cuide de você, porque você se colocou na lista, no topo. Esse fato, o fato de eu ter invertido a lei da hierarquia aqui, fazia também com que eu me sentisse sempre sobrecarregada. Óbvio, eu estava carregando todos os problemas da minha família literalmente nas minhas costas. Eu queria... E isso, quando a gente começa a usar, ter esse tipo de comportamento na nossa vida familiar, é muito possível que a gente leve também para o trabalho. Ou seja, eu ainda sou bastante centralizadora, mas já melhorei bastante, assim, em aspectos. Mas há uma... há uma Verdade, verdade. É verdade, é verdade. É uma possibilidade de eu achar que eu sempre tenho que assumir a responsabilidade de tudo, que ninguém nunca vai fazer melhor do que eu, porque, de novo, eu me coloquei no topo da situação e pode te trazer uma sensação de muita solidão. Porque veja só, olha que bonito você olhar agora para quem está assistindo aqui que é uma mulher, enfim, ou um homem. Eu gosto muito de falar para as mulheres com respeito ao homem que estiver me acompanhando, mas eu acho que é um momento muito importante da gente fortalecer as mulheres, então vou falar no feminino, porque a gente aguenta tanto eles todos, não sei o que lá, então eles que aguentem todas as mulheres por um tempo também. Então vamos lá. Assim, as mulheres que estão aqui com a gente nessa live, olha que bonito você se visualizar. Primeiro aqui, você, pequena, sei lá, numa escada. Imagina uma escadaria. Você está aqui no primeiro degrau dessa escadaria. Aí, para cima de você, no segundo degrau, está sua mãe. Depois está sua avó. Depois está sua bisavó. Depois sua tataravó. E aí vai
uma gama incrível de mulheres te cuidando, te protegendo, te nutrindo. Sabe? Vivendo também por você, abrindo os caminhos para você. É tão gostoso isso, é tão legal conseguir se colocar no seu lugar hierárquico da família e lembrar que todas essas mulheres que vieram antes de você abriram os caminhos para que você possa ter uma vida melhor. Eu acho isso simplesmente fantástico. Depois que eu consegui aplicar isso na minha vida, uma escadaria ancestral, bem nisso, Tati, uma escadaria ancestral. Lindo mesmo. E aí, quando a gente pensa nessa escadaria ancestral, pegando aqui o termo da Tati, a gente se conecta com toda a força da ancestralidade, com toda a força das mulheres guerreiras, sabe? Eu fico pensando, a minha avó era benzedeira, era rezadeira. Eu sei que a minha bisavó também tinha uma conexão muito forte com as ervas. Quantas bruxas fazem parte da minha escada ancestral a ponto de eu chegar a ser uma terapeuta, que para mim é uma bruxa contemporânea total. Adoro me visualizar como bruxa contemporânea. Adoro visualizar todas as mulheres enquanto bruxas, no sentido do poder da cura que a gente pode ter, né? Então, esse é o lugar da hierarquia, né? Aí, olha só, uma coisa importante. Se você tem irmãs, e se essa irmã é mais velha que você, ela também é maior do que você. Se você é mais velha, você é maior. Então, é bacana você analisar aí no seu desenho quem é que você foi desenhando maior ou menor do que você. Então, essa é a lei da hierarquia. Segunda lei, lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? Na nossa família, ela é próxima da hierarquia. Na nossa família, a gente pertence a algum lugar. Então, olha só, hoje em dia eu tenho 2 sistemas. Porque eu tenho, né? E claro que a gente ainda pode pensar no sistema do trabalho, no sistema da amizade, mas vamos pensar aqui sistema família. Nisso, eu tenho 2 sistemas que se complementam. Um dos sistemas é o sistema dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Eu pertenço a esse sistema enquanto filha, enquanto neta, enquanto bisneta. Esse é o meu lugar na família, eu sou a filha. Eu não tenho certeza se eu sou a filha do meio ou se eu sou a caçula, porque a minha irmã gêmea, como ela morreu na barriga, a gente não consegue ter certeza da data, mas eu tô ali. Eu sei que eu não sou a mais velha, porque o meu irmão era mais velho do que eu. Então, ele era 4 anos mais velho. Então, tem esse lugar aqui, mas eu pertenço enquanto filha. Na minha família, eu sou casada, tenho 2 filhas pequenas, uma de 10 anos, outra de 6 anos. Na minha família, o meu lugar de pertencimento é o de mãe. Então, aqui eu sou mãe, mas no outro sistema eu sou filha. O que acontece se a gente começa a bagunçar esse lugar de pertencimento? O que acontece se eu, enquanto mãe, começo a me comportar como amiguinha da minha filha, assim, lado a lado, como uma irmãzinha dela? Primeiro, vou desestruturar totalmente toda a vida da minha filha, né? Vou fazer uma bagunça gigante na vida dela. Não vai ser bacana. Vou me desestruturar também porque eu não vou me aceitar no meu papel de mãe. E eu confesso que, assim, eu me incomodo muito com as propagandas sobre a maternidade, sobre o lugar que colocam a maternidade, porque é uma puta de uma confusão. Nem toda mulher, eu confesso que eu levei pelo menos 1 ano, 1 ano e meio para me entender enquanto mãe da minha primeira filha, assim. A primeira vez que eu peguei ela no colo, eu falei assim, meu Deus, que coisa esquisita, o que eu faço com isso? Com todo o amor do mundo por aquela criaturinha, mas assim, mãe é um processo que a gente vai construindo. O nosso lugar de pertencimento na família é também um lugar que a gente vai construindo. Não é simplesmente assim, sabe, eu sou, beleza, eu já entendi que eu sou a filha ou que eu sou a mãe. Não, porque tem várias questões aqui muito delicadas no lugar do pertencimento. Quando você vê, se você tem irmãos, quando você vê, você está quase agindo como mãe dos seus próprios irmãos. De repente, a sua mãe não é uma mãe tão presente, o seu pai não foi tão presente, você acaba querendo compensar aqui a relação e acaba assumindo, interferindo e sendo quase mãe das suas irmãs. Uma coisa muito delicada também na família, para quem tem irmão aí, digamos que você se dá super bem com a sua mãe ou com seu irmão, com seus pais, mas a sua irmã, vamos fazer uma imagem hipotética. Então, 2 irmãs, a mãe e o pai. Uma das irmãs, você se dá super bem com seus pais, mas a sua irmã não se dá nada bem com eles. Ou tem muitos problemas com a sua mãe. O que você faz? Se mete no meio para tentar, sabe?
Ai, deixa eu fazer o meio de campo aqui. Eu vou lá, falo com a minha mãe, aí eu venho aqui, falo com meu pai, falo com a minha irmã e fico fazendo o meio de campo. Saia daí. Não é o seu papel ficar fazendo meio de campo de nada. E aí eu sei que muita gente deve pensar e me falar, porque eu escuto isso na terapia também. Vão, mas se eu não fizer o meio de campo, a minha mãe não vai conseguir se relacionar com a minha irmã não tem uma relação. Não te interessa? Tu não tem nada a ver com isso, criatura. A sua relação com a sua mãe é uma relação. A sua relação com a sua irmã é outra relação. A relação da sua mãe com a sua irmã é delas. Sabe-se lá o que elas têm que aprender, sabe-se lá o que elas têm que resolver. Se você fica ali no meio, eu sei que você talvez faça isso com todo o amor do mundo e com toda a boa vontade, mas eu tenho que te dizer que é também um pouco de prepotência, sabe? Assim, achar que você é a figura que vai resolver os problemas na sua família. Você vai ajudar a resolver os problemas na sua família se você sair do meio deles e vai para o seu lugar, criatura, e deixa o circo pegar fogo. Deixa o circo pegar fogo, porque às vezes tudo que a gente precisa é que o circo pegue fogo. Às vezes a gente precisa de algo assim para resolver algumas situações. Por exemplo, agora o que a gente está vivendo no nosso planeta, que com certeza, assim, dentro das minhas crenças, dentro daquilo que eu acredito, a gente está vivendo uma doença sistêmica. A gente está vivendo uma doença onde faz, né? O vírus faz o planeta todo rever lei da hierarquia de pertencimento e rever o equilíbrio, que é a terceira lei agora que eu vou falar, porque ele está simplesmente pedindo, a Mãe Terra está simplesmente pedindo para a gente sabe? Vamos. Para. Antes de você ir para a terceira lei, eu tenho uma dúvida sobre o desenho. Se eu tiver com vontade de me desenhar maior do que minha irmã, por exemplo, e a minha irmã é mais velha, eu me atento a isso e desenho ela maior, ou eu desenho o que eu tô com vontade de desenhar? Desenho que você está com vontade de desenhar. Porque Tá. isso é muito importante. Muito obrigada, Lua, por essa pergunta aí, porque se você desenhar aquilo, eu ouvi a Van falando que eu tenho que ser, né, a menor, então deixa eu fazer correto. Mas se você está mentindo para você, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, que é uma invenção. Porque no fundo você se vê, né? Você se visualiza maior. Então é assim, vai na super honestidade. Como é que você se visualiza? Eu me visualizo maior do que minha mãe. E, gente, assim, eu levei, enquanto paciente, assim, quando eu estava, né, ainda sendo atendida pela constelação, eu levei pelo menos umas 6, 7 sessões para conseguir visualizar a minha mãe maior do que eu. Durante muito tempo era tipo, não. Principalmente porque eu entrava numa birra, numa luta com ela, assim. A minha mãe fez tantas coisas delicadas comigo que era muito difícil eu aceitar que ela era maior, porque eu me conectava com maior igual a melhor. E eu não podia admitir que a minha mãe era melhor do que eu, porque imagina, eu era uma mulher muito mais bem resolvida, porque eu não era violenta como ela, porque eu conseguia controlar minha raiva. Mentira! Tudo mentira. No final das contas, eu estava me conectando com ela pela forma equivocada, né? Tava continuando na birra. Então, desenha como é que tá e depois a gente vai ver o que dá para fazer para melhorar isso, tá? Na hora das perguntas, é legal vocês me enviarem coisas do tipo, eu fiz isso, fiz aquilo, porque aí eu consigo te dar algumas orientações mais pontuais. É possível que algumas pessoas eu tenha que dizer, criatura, só constelando. E é assim. Criatura, deixa eu te contar. Criatura, deixa eu te contar aqui, ó. Vamos ter que constelar esse negócio, porque senão a gente não anda, né? Bom, deixa eu falar da terceira. Mais alguma pergunta, Lua? Ou posso ir para a terceira? Não, era isso. Tá. Então, vou falar da terceira lei da constelação, que é uma das leis que eu mais gosto. E daí, depois, eu vou dar algumas dicas também, como você perceber se você precisa fazer constelação sistêmica ou não, tá? Olha só, a lei do equilíbrio é a lei que eu mais sou apaixonada, assim, porque eu senti que ela fez completamente diferença na minha vida em todos os aspectos, principalmente nos aspectos financeiros, e vamos combinar que esse é um aspecto importante da gente olhar, né? Assim, eu não entro muito nessa coisa, namastê, gratidão demais, de tudo só lindo, né? As finanças são importantes, dinheiro dá acesso ao mundo. Não acho que dinheiro é a coisa mais importante que a gente tem, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que sim valorizar o nosso trabalho e querer ter uma vida gostosa, confortável, dentro do necessário, dentro das suas necessidades, né? Também não criar necessidades forjadas.
Bom, o que é a lei do equilíbrio? Nada mais é que a lei entre o dar e o receber. E isso é fantástico. Por quê? Eu adoro pedir para as pessoas fazerem uma prática, e se você tiver aí com vontade, faz com a gente, que é o seguinte: faz um movimento, deixa eu afastar aqui um pouquinho, ver se dá. Faz um. Você falou de 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Isso, Renata, são essas 3 leis aí. Aí, olha só. O movimento é o seguinte: vai com os seus braços, com a sua mão para frente, como se você estivesse entregando alguma coisa para alguém. Experimenta fazer isso como se você estivesse realmente entregando um movimento, entregando alguma coisa. Entrega esse movimento para alguém, entrega, vê como é que é. Imagina você entregando, pode ser um tempo, oferecendo o seu tempo, é isso que eu estou fazendo agora, oferecendo o meu tempo, a minha energia, né? Faz um pouquinho esse movimento. E depois vocês podem fazer isso mais tempo, tá bom, gente? E depois faz o movimento contrário de que é. Imagina que alguém te deu alguma coisa e você traz para você. Imagina que você recebe alguma coisa, boa de preferência, e traz para você. Esse movimento é muito simples. Quando a gente faz esse movimento de ir com os braços e trazer para a gente durante 5 minutos, te ajuda muito a perceber em que aspecto você tá. Será que você é aquela pessoa que você fica doando muita energia, sabe? Você doa seu tempo, oferece sua ajuda, oferece seu apoio, ajuda seus amigos, ajuda sua família, oferece seu dinheiro, fica sempre disponível. Mas na hora de receber, parece que as pessoas não te dão. Parece que assim, ai, eu não sei o que acontece, eu ajudo a minha família, eu saio para fazer as coisas para todo mundo, eu estou sempre disponível para todo mundo, e o que eu levo em troca? Grosseria, ninguém me dá atenção, nananã. Eu iria te dizer o seguinte: provavelmente você está trabalhando na lei do equilíbrio, onde você está só dando, oferecendo muita coisa e não está sabendo receber. E isso faz com que as pessoas fujam. Eu gosto de dar esse exemplo, que é o seguinte: imagina só, se eu te ofereço hoje uma. Não, tô aqui com a Lua e aí eu ofereço assim: Lua, olha só, eu vou te dar uma sessão terapêutica gratuita, vem cá. Eu não posso atender a Lua, porque ela é minha assistente, mas assim, né? Vamos lá, Lua, vou te dar aqui umas sessões de TRE, de constelação familiar, de TRE, sim, né? Vou te dar uma sessão gratuita. Ok, ó, a primeira sessão é provável que a Lua e qualquer outra pessoa que esteja aí assistindo diga: nossa, que legal, quero, vou lá fazer uma sessão gratuita com a Van. Beleza. Aí a Lua vem, eu falo: Lua, leva esses óleos essenciais também para você, umas manteiguinhas, uns cremes, umas ervas assim. Ok, pode ser que Lua diga: me dei bem, né? Ganhei uma sessão e ainda ganhei óleos e ainda ganhei mais um monte de coisa. Ótimo. Aí eu falo assim para a Lua: olha só, vou te atender de novo semana que vem de graça. Isso continua. Até a terceira, quarta sessão, é muito provável que a Lua se sinta bem, que diga tudo bem, tudo certo, ou que você que está aí com a gente também diga: não, tudo bem, estou ganhando algumas coisas. Lá pela quinta ou sexta sessão, é muito possível que a Lua comece a ficar incomodada. Né? Sem graça, né? Sem graça. O que mais? Que uma que você acha que você se sentiria, Lua? Eu acho que muito sem graça, eu acho que eu me sentiria incomodando. E eu também, na verdade, sou um pouco parecida com você nesses aspectos de mais doar do que receber. Então eu fico mais agoniada ainda porque eu fico me sentindo inútil. Eu fico tipo assim, e aí? E aí eu fico só aqui, só faço nada. Você acha que você continuaria recebendo essas sessões por quanto tempo? Gratuitas? Ah, não muito. Não muito. Eu acho que, tipo assim, na terceira sessão eu já ia falar: Van, velho, deixa eu abrir um tarô pra você, deixa eu fazer alguma coisa. Sei lá. Molhar suas plantas. Exatamente. E isso, gente, é o que mais acontece assim nos processos. Isso acontece nos nossos relacionamentos. Quando a gente começa a oferecer muito, doar muito para outra pessoa, ela vai se sentir sem graça, ela vai se sentir inútil, ela vai se sentir sufocada também. Muitos relacionamentos acabam porque a pessoa. Eu não voltaria nem na segunda, diz a Thaís. Olha só. Muitos relacionamentos terminam porque a pessoa sufoca a outra, dando muitas coisas para a pessoa. E às vezes, até no nosso relacionamento familiar, a gente ajuda tanto que o outro não sabe lidar com aquilo tudo que está recebendo e começa a ser agressivo com a gente.
Nem sempre a pessoa tem o discernimento de olhar para você e falar assim, olha, eu acho que você está fazendo demais. Muitas vezes, o que acontece é que a gente esbarra no seguinte: você oferece tanta coisa, a outra pessoa começa a se sentir tão sem graça, tão sufocada de estar recebendo tanto, que ela começa a virar para você e falar assim: você é uma inútil, você não faz nada. E aí você fica assim: caramba, mas eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô fazendo tudo, tô me doando aqui inteirinha para você. Só que quando a pessoa fala você é uma inútil, você não tá fazendo nada, ela tá falando isso dela mesma. Porque você está oferecendo tanto que está constrangendo ela a tal ponto que ela se sente inútil, mas ela vai te atacar. Porque é você que está gerando essa situação. É você que está gerando o desequilíbrio. E isso muitas pessoas não percebem. Muitas pessoas falam assim: eu não sei o que acontece, eu faço de tudo para outra pessoa e a outra pessoa simplesmente desaparece. Eu faço de tudo para ajudar a minha mãe e a minha mãe não me valoriza. Eu faço de tudo para estar ali perto dela, para cuidar dela, e ela trata muito melhor a minha irmã. Porque é provável que a sua irmã esteja numa lei de muito maior equilíbrio do que você. Doar demais não faz bem para ninguém. Receber demais também não faz bem para ninguém. E aqui, eu gosto muito de fazer uma relação da lei do equilíbrio com a inspiração e a expiração, que é uma dádiva, que é um presente literal que a gente tem no nosso corpo. Percebe lá, quando a gente inspira, a gente cria uma leve pressão no nosso corpo, a gente cria uma leve pressão na nossa caixa torácica, a gente está inspirando. Quando a gente fala assim, aquela pessoa me inspira, aquela mulher me inspira, aquela pessoa me inspira, a gente fala que ela te inspira a fazer alguma coisa, a agir de algum modo, a sair para algum caminho, certo? Quando a gente expira, é um pouco do relaxamento, é uma... Aqui é a mesma coisa no dar e receber. Será que você não está inspirando demais, sabe? Tipo, quero estar sempre presente, quero ajudar, quero estar aqui, quero fazer, quero para tudo, a ponto de que a outra pessoa está querendo relaxar e não consegue, de tanto que você oferece apoio, oferece ajuda, nanana. Ou será que você está ao contrário? Será que você está no lugar só de recebe? Ai, deixa, alguém vai fazer para mim, alguém vai me cuidar, alguém vai me olhar, alguém... Também é desequilíbrio. Ah, sério que já são 9h40? No meu faltam 2 minutos ainda. E aí? Certo. Bom, mas essas são as 3 leis da constelação familiar. Como é que você vai perceber isso no seu desenho agora? Uma das coisas que você vai perceber no seu desenho é o tamanho, para você ver hierarquia, né? Se você está se desenhando maior ou menor do que alguém, porque você tem que estar ali numa lei da hierarquia. A outra coisa que você vai prestar atenção no seu desenho é se você está entre pessoas. O desenho mais clássico é quando você tem seu pai, sua mãe e você no meio fazendo quase que um triângulo, sabe? Ou você no meio do seu pai e da sua mãe. Se você está assim, seu pai e sua mãe, e você está no meio, mais um pouquinho para baixo deles, tá tudo bem. Porque significa que eles estão maiores que você e você está ali no lugar de filha. Tudo certo. Agora, se você colocou eles literalmente, você aqui literalmente no meio, saia daí já, porque essa relação não é sua, essa relação é do seu pai e da sua mãe, que são 2 adultos, e você fala, vamos, eu não intermediar a conversa dos meus pais, eles são capazes de, sei lá, se separarem. Os que se separem não é um problema seu. Entende? Assim, eu sei que para algumas pessoas pode soar meio grosseiro, mas, gente, os problemas que vocês vão acarretar na vida de vocês, se vocês ficarem no meio, primeiro, assim, vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa na sua vida. Se você tá solteira, se você tá solteiro e você percebe que no seu desenho você tá assim no meinho de papai e mamãe, eu diria, onde é que entra o seu amor? Onde é que entra a criatura linda que vai fazer parte da sua vida? Se não tem espaço, se você tá ali cercadinha pelo seu pai, pela sua mãe. Por isso que eu digo, saia daí, vai fazer sua vida. Olha para o seu pai, olha para sua mãe e fala o seguinte: pai, mãe, eu tomo a vida que vocês me deram, eu agradeço a vida que vocês me deram e eu sigo livre para traçar o meu próprio destino. Baixa a cabeça para pai e mãe e ó, segue sua vida, flui, deu, vai, vamos que vamos. Que é a melhor coisa do mundo, né? Então é isso. Tem perguntas aí? Alguém tem pergunta? A Lua tem pergunta? Vamos abrir agora, John. Ninguém perguntou nada ainda específico, só pessoas gostando, agradecendo a live.
Gratidão, mãe. E mamãe. Mamãe. Beijo. E eu acho que agora é legal, né? As pessoas contarem um pouco, quem quiser, quem sentir a vontade do que desenhou, de como se colocou. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente vai enviando aí. E aí, enquanto isso, enquanto a pergunta não chega, você tem alguma pergunta, Lua? Não, era aquela mesmo do desenho. Tá. Então, enquanto a pergunta não chega, deixa eu te falar algumas questões que é legal. Nossa, eu fiz todos do mesmo tamanho. É, gata, não pode não. Não pode não. Agora, uma coisa bacana de você olhar para o seu desenho e pensar, eles estão todos do mesmo tamanho e eles estão em que posição? Eles estão todos enfileirados assim? E eu no meio do papai e da mamãe. Ai, meu Deus, saia daí já, criatura. Se você tá solteira, saia agora, imediatamente. Faça um novo desenho já, tá? Se você tá solteira querendo alguém, tá bom? Se você tá casada, sai também, antes que tenha algum problema aí no seu relacionamento. Desenhei por ordem de tamanhos que temos em casa e um do lado do outro também. É. Claro que assim, ó, um do lado do outro, às vezes é porque você fala assim, ah, só desenhei assim, só deu para perceber, e é bom, é isso. Mas na constelação familiar, a gente não joga absolutamente nada fora, tá? Então, assim, se vocês estão assim, um do lado do outro, numa fileirinha, e você percebe, olhando para o desenho, que eles estão olhando para algum lugar, que parece que eles estão olhando para frente, parece que eles estão quase que esperando alguma coisa, eu te perguntaria o que você está esperando acontecer na sua vida. Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, ai, quando eu terminar o mestrado, eu vou ter filho. Quando eu tiver filho, eu vou comprar tal coisa. Sabe aquelas esperas que a gente cria na nossa vida? Ah, eu vou esperar essa pandemia acabar para daí eu tomar uma decisão de não sei o quê. Muitas vezes você pode estar assim numa reprodução de comportamentos porque a sua família inteira está à espera de alguma coisa ou de alguém. Você pode estar conectado com uma pessoa que foi excluída da família. Eu não desenhei, mas percebi que Mas não olho os meus percebi. pais como maiores. Essa hierarquia está provavelmente comprometida. E aqui você tem que dar uma olhada. Por que você está se sentindo assim nesse lugar? Qual é a sua dificuldade de olhar para os seus pais como maiores? Porque eles são maiores, eles vieram antes que você, eles abriram o caminho para você. E aqui, gente, como perceber se eu tô também, se além disso, se eu tô reproduzindo? Peraí, vou ver mais uma coisa. Fiz algumas pessoas bem longe de mim, só fiz perto de mim minha mãe e minha avó que já faleceram. Thaís, é muito bonita a conexão com a sua mãe e com a sua avó, mas toma um pouquinho de cuidado porque elas já faleceram. E aí aqui é importante você se conectar com a força das mulheres guerreiras da sua família, como eu falei, da escadaria lá. Eu sei que a Thaís é aluna do Mapa dos Afetos, então já vou te dar a dica aqui, Thaís, que no módulo Terra a gente tem um áudio lá só para as mulheres, para se conectar com a força das mulheres. É no módulo Terra, acho que é no mapeamento. Acha ali que você vai, entra lá no curso que você vai achar. Seria bem importante você fazer aquele áudio, Thaís, para você se conectar com a força da sua mãe, da sua avó, mas para você não se conectar com o fato delas não estarem mais aqui, tá? Se você se conecta com a força delas para se conectar com a vida e não com o fato delas já terem partido, porque senão, por amor à sua avó, você pode começar a negar algumas coisas da sua vida, a sua avó, a sua mãe. Negar que eu digo não é que você vai tentar suicídio nem nada disso, pelo amor de Deus. Apesar de que há algumas pessoas que chegam a esse ponto. Mas você pode começar a negar que a sua vida seja próspera, você pode começar a negar que a sua vida dê certo, você pode começar a negar ter um relacionamento que você quer, porque elas não estão mais aqui para usufruir da vida com você. Na constelação familiar, gente, a gente se conecta com as pessoas por amor, tá? A gente geralmente está em conexão de amor por pessoa. Na quinta-feira eu vou fazer uma outra live também sobre constelação, às 21 da noite, às 21 horas também. E aí eu vou falar mais sobre como você perceber se você está ou não repetindo padrões da sua família. E já vou dar algumas dicas de como vocês saírem desse padrões de comportamento, tá bom? Van, desculpa, você terminou? Terminei, pode falar.
A Renata falou também, desenhei as mulheres, somos 7, enfileiradas, e meu pai e meu irmão mais velhos distantes da gente. E 2 irmãos que são mais novos do que eu, próximos das mulheres. Uhum. Minha E mãe aí, está no meio da fileira. é, claramente uma família matriarcal, né? Eu te perguntaria um pouco assim, como é que é a sua relação com os homens, tá? Para quem fez essa pergunta foi a Renata? Foi. Então, Renata, se pergunta um pouco como é que é a sua relação com os homens, se você tem dificuldade nos relacionamentos, ou se você se relaciona com homens também, porque pode ser que você se relacione com mulheres, tudo lindo. Se você se relaciona com mulheres, mas como é que é a sua relação com os homens no trabalho? Como é que você enxerga seu pai? Será que você enxerga seu pai como um homem fraco? Será que você enxerga seu pai como um homem inseguro? Como é que você enxerga ele? Como é que você enxerga esses irmãos? Por que é que vocês trazem os irmãos para perto para proteger? Por que você acha que não é legal eles estarem lá perto desse pai? Qual é a desconexão que há aqui? Quais são as mágoas que você tem com o seu pai? E perceba uma coisa muito importante. Geralmente, a pessoa na nossa família que mais nos magoou, que mais nos machucou, é exatamente com ela que a gente vai gerar vínculo de amor e lealdade. E aí você vai falar assim, imagina, eu sou completamente diferente do meu pai, completamente diferente dele, eu não tenho nenhum vínculo de lealdade, então, ó, te acalma aí um pouquinho, vou te dar um exemplo de como eu estava no vínculo de lealdade com a minha mãe, para ver se isso te ajuda a pensar se você está ou não vivendo esse vínculo de lealdade com seu pai. A minha mãe me falava uma frase seguinte, que é, você nunca vai dar certo na vida, você não vai dar em nada, você não vai dar certo na vida. E minha mãe era uma mãe muito violenta, então eu tive, assim, muita dificuldade em lidar com ela, por isso também tinha muita dificuldade em vê-la maior do que eu, né? Porque a gente tinha uma relação muito conturbada mesmo. E essa frasezinha ecoando na minha cabeça. Eu fiz de tudo para provar, eu achava, na verdade, que eu estava fazendo de tudo para provar para minha mãe que eu ia dar muito certo na minha vida. Mesmo depois de um tempo, minha mãe já tendo pedido desculpas e tal, ela, né, depois de a gente ter melhorado o nosso relacionamento e tudo mais, eu achava que eu estava fazendo, sabe? E minha carreira estava indo bem mesmo. Antes de ser terapeuta, eu era artista, morei muito tempo em vários países e estava tudo fluindo muito bem. Mas eu entrava numa autossabotagem muito feia, que era o seguinte: cada vez que um projeto meu estava dando muito certo, aquele espetáculo que estava ganhando muito prêmio, que eu estava viajando pra caramba, eu começava a ficar meio assim de saco cheio daquele projeto. Eu broxava. Eu falava, ai, não quero mais fazer isso. Não faz sentido para mim, não quero mais. E aí, eu era o tipo da procrastinadora que criava várias outras coisas, né? Não era aquela procrastinadora que não fazia. Eu abandonava uma coisa para fazer várias outras, para continuar dizendo que eu estava produzindo. Mas olha só como eu estava sendo leal à minha mãe. Eu estava dizendo sim, mãe, eu não vou dar certo. Porque cada vez que algo tinha muita chance de dar muito mais certo na minha vida do que já estava dando, eu mesmo me auto-sabotava. Isso era um elo de lealdade com a minha mãe. Eu não podia dizer que a minha mãe estava errada. Sabe? Eu repetia isso. Eu precisei olhar para minha mãe, tomar a vida que ela me deu, agradecer a ela para falar assim, sim, eu vou dar certo, eu dei certo. Foi quando eu me tornei terapeuta, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi a melhor escolha. E não entro mais nesses núcleos de autossabotagem. Então percebe um pouco aí essa lealdade. Justamente traços que magoaram. Você viu o que estava escrito antes, Lua? Da Dan? Vi, ó, consigo perceber os traços dessa figura distante em mim realmente, mesmo sendo inconsciente. Aí ela falou justamente traços que me magoaram. É. Provavelmente você está num elo de bastante lealdade aí com o seu pai. Como é que você desfaz esse vínculo de lealdade? Que imagino que essa é uma das coisas que você está se perguntando agora, né? A primeira coisa eu te diria para fazer um exercício, que é o seguinte: se você tiver foto do seu pai e da sua mãe, que você coloque essas fotos perto de você, assim, e todos os dias faça uma reverência para os seus pais. Abaixa um pouco a cabeça. Abaixar a cabeça, gente, não é fazer de conta que eles estão certos. Eles são seres humanos como a gente, tiveram zilhões de problemas, assim como a gente. Deixa eu adicionar a Luísa aqui, que caiu. Só entrar a Luísa. Crenças limitantes nos trazem relação de pertencimento, né? Sim. Sim. Então, voltando ali para Dan.
Olha só, os nossos pais, eles são e foram, né? Foram para aqueles que já se foram, os melhores pais que eles puderam ser. É muito importante a gente tentar olhar para os nossos pais, gente, também, e tentar enxergar o homem e a mulher por trás da figura do pai e da mãe. Não olha só para o seu pai como, meu pai, minha mãe. Tenta olhar para esse homem também. Às vezes é um homem extremamente machucado. Às vezes é uma mulher extremamente frustrada. E assim, a gente só vê as coisas que eles descarregam na gente, mas muitas vezes tem um porquê disso tudo. Foi só quando eu consegui enxergar que a minha mãe era uma menina muito machucada, que minha mãe tinha sido muito machucada pelo meu avô, pela madrasta, que na verdade era amante do meu avô, assim, sabe? Uma confusão, ela foi muito machucada fisicamente. Como é que ela ia conseguir se relacionar comigo de uma forma mais amorosa se ela não tinha recebido isso também? Se ela viu a mãe dela sofrer violência o tempo todo? Não fazia parte do caminho dela. Foi só Não quando eu era, consegui. não tinha referência, né? Não tinha referência, não tinha como ela me. Apesar da minha avó ser uma figura muito carinhosa, ela era também uma figura um pouco submissa. Um pouco não, bastante submissa. Então, assim, as mágoas todas que a minha mãe tinha fazia com que ela conseguisse, sabe, liberar isso através da raiva. Quando eu consegui olhar para minha mãe e ver nela também uma menina machucada, a minha menina machucada se conectou com a menina machucada da minha mãe. E junto a gente conseguiu se curar. E junto a gente conseguiu crescer. Mesmo eu olhando para a menina machucada da minha mãe, eu me olhava e me via uma menininha menor ainda do que a menina da minha mãe. Mas isso fez com que eu entendesse esse elo e conseguisse desfazer isso para que isso não chegasse até as minhas filhas. Para que as minhas filhas não tivessem e não têm uma mãe violenta, ao contrário. Elas têm uma mãe com outros problemas, porque ninguém é perfeito, né? Mas a violência é algo que eu consegui tirar da vida delas. Então é importante vocês irem aí analisando um pouquinho assim quais são os elos que vocês estão fazendo de lealdade. A gente descobre muito esse elo de lealdade, gente, olhando para a frase. Qual é essa frase que você escreveu aí que você recebia, tá? Deixa eu ver. Desenhei todos em pé, somente eu sentada. A posição fala algo? Ai, a posição fala muito algo. Você tá sentada muito, muito, menina. Olha só, empatia no olhar se afastando dessas dores. Olha só, talvez você não tenha feito no desenho, essa pessoa aí que fez sentada, talvez você não tenha feito no desenho. Mas quando você se imagina sentada, você se imagina de frente para eles ou você se imagina de costas para eles? E mais uma coisa, você sente falta de alguém no desenho? Parece que tem alguém faltando aí na sua família? E isso também fica uma pergunta para todo mundo, gente. Você sente falta de alguém que está aí na sua família? Porque o sentado pode ser que você esteja literalmente conectada com alguma pessoa que foi excluída da sua família lá atrás. Ou que foi excluída, ou que faliu. Esse sentado mostra um cansei. Cansei. Mas pode também mostrar um julgamento. Do tipo aqui, tô à espera de justiça de alguma coisa. Se você se sentir à vontade, essa pessoa que desenhou sentada, me manda uma mensagem depois no direct, me manda o seu desenho e me manda um áudio dizendo como é que você se sente, olhando para ele e tal, que aí eu te dou umas orientações mais pontuais, tá bom? Aliás, gente, quem quiser pode fazer isso, viu? Eu adoro ficar respondendo as pessoas. Às vezes eu fico até de madrugada respondendo. E eu acho que é isso mesmo, assim, o que eu puder ajudar, eu vou responder. Quando eu não souber, às vezes eu demoro porque é muita gente, mas eu respondo. Acho que nunca ninguém ficou sem resposta. E quem não conheceu a mãe e não teve uma pessoa para substituir esse afeto? Eu não consigo desenhar, não consigo desenhar a mãe. Gata, é uma menina ou é um menino que escreveu? Ruth. Ruth. Ruth, assim, é importante, eu não sei o quanto que você sabe da história da sua mãe, se a sua mãe morreu no seu parto, se ela simplesmente desapareceu e tal, eu não sei. Precisaria saber um pouquinho mais sobre isso, mas é claro que vai vir a dor muito grande de não ter tido esse afeto, é um afeto que faz muita falta. Eu não sei se dá para ver esse desenho aqui, ó, que tá. Vou tentar trazer ele um pouco aqui, ó. Ó. Dá para ver? Esse Dá. desenho eu fiz, ó, e lá em cima ele tá escrito mãe de mim. Não vai dar para ver totalmente, mas ó,
Aqui dentro é uma barriga e aqui eu desenhei um feto que não é um feto, é uma adolescente. Porque quando eu era adolescente, eu me sentia completamente sem mãe, por N aspectos. Por a relação ruim que eu tinha com a minha mãe, por mais que minha mãe estivesse presente, eu não me sentia mãe de mim. Eu não me sentia tendo uma mãe. Então eu acabei fazendo esse desenho e num dos processos terapêuticos que eu vivi comigo mesma, assim, seguindo bem o meu curso, o Mapa dos Afetos, eu fiz esse desenho. E lá no Tamaulipas eu já tinha feito um bem parecido, que é nesse lugar de ser mãe de mim. Que por um lado me acalmou um pouco esse afeto de eu posso me dar esse afeto que eu não recebi. Eu posso me acalentar, eu posso me acolher aqui. Só que o curioso é que quando eu fui dançar esse desenho, eu senti ele grande demais. Era muito difícil ser mãe de mim, porque algo faltava. Porque eu não posso ser mãe de mim no final das contas, né? Não vai ser um processo simples, mas é importante você ir tentando desenhar essa mãe, tentando se reconectar com essa figura. E uma das coisas que me ajudou muito, Ruth, talvez te ajude dependendo das suas crenças, eu comecei a assumir o planeta Terra como minha grande mãe, filha dessa grande figura, desse grande planeta. E aí dentro disso também, como eu sou terapeuta ayurvédica também, né, uma das minhas formações, a minha deidade é Durga, que é a mulher guerreira, que é a mulher que tem a missão de cuidar de outras mulheres. Então eu fui me conectando com vários arquétipos femininos que foi um pouco delimitando essa figura materna. De novo, não vai ser simples e não vai ser de uma hora para outra, mas é importante você assumir que alguma figura materna te deu a vida. De novo, Ruth, se quiser, me manda um áudio depois, falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E aí eu te respondo. Ai, meu Deus, acho que vai cair. Vai não, olha rápido. Essas falas que formaram essas crenças limitantes, escrevo no meio das pessoas onde eu quiser posicionar? Ajuda sim se você quiser escrever ali para você tentar identificar de onde que está vindo e leal a quem você está sendo. Tá bom? Isso vai ajudar. Agora, olha só, gente. Na quinta-feira, então, às 21 horas, quem quiser continuar esse processo, eu vou fazer uma live de novo sobre constelação, tentando identificar esses pontos específicos. Agora vocês já sabem as leis, fica mais fácil de eu adentrar mais, assim, para você perceber o que você precisa ou não mudar na sua vida para que a sua vida flua de uma forma melhor, né? No Mapa dos Afetos, nesse curso, a gente tem um módulo inteiro do elemento terra, onde você faz todo um mapeamento lá, tá bom? Eu gostaria de fazer o meu desenho. Faz o seu desenho. Faz o seu desenho e quem quiser me manda. Se eu não responder hoje, eu vou respondendo durante a semana, tá bom? Muito obrigada, você acarinhou a minha alma. Ai, Renata, você acarinhou a minha agora com essas palavras. Gratidão imensa. Então é isso, gente. Vamos lá, porque senão se cair, a gente não consegue deixar salvo, né, no story. Tá bom? Beijo, Lua. Muito obrigada. Beijo, gente. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Beijo.